Meu filho, não faça isso. O caminho melhor é isso aqui. Esse é o caminho que você vai chegar num lugar melhor. Então leia e leia. Quando você terminar, continue lendo o livro de Provérbios. Localizem, por favor, o capítulo 9 e o versículo 8 e 9. Quem encontrar, leia para mim, por gentileza. Fique de pé e leia, por favor. Mantenha a sua Bíblia sempre ao seu lado. Nós vamos ler bastante, tá bom? E anote, por gentileza. Provérbios, capítulo 9, versículo 8 e 9. Isso. Então, de tantos textos, olha esse daí. Se você repreender um ímpio, uma pessoa que não tem temor de Deus, ele vai ficar mais com raiva de você. Ele vai ficar mais revoltado com você. Mas se você ensinar o sábio, ele vai ficar mais sábio ainda. E aquele que é entendido, ele vai crescer mais em entendimento. Então, eu diria para você, já respondendo a primeira pergunta, como ficar conectado com o Senhor Deus, aprenda e se disponha a aprender cada vez mais. Vim para cá, ou todas as vezes que você foi chamado para uma preleção, para uma palestra, para uma pregação, você está se dispondo, se colocando à disposição para aprender mais. E pode ter certeza que a gente nunca vai ficar no topo para dizer, eu já sei de tudo e eu não tenho mais razão nenhuma para estar estudando. Seja o eterno aprendiz. Amém? Então vamos dizer 2, 3 e já, sejamos o eterno aprendiz. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Sejamos o eterno aprendiz. O outro livro que orienta vocês é o 1º e 2 Timóteo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, aqui ele dá a base, Provérbios, por isso que eu oriento Provérbios. E o apóstolo Paulo agora, você já está mais taludinho, já tem mais base. Agora o apóstolo Paulo convida Timóteo para ser o exemplo de quem, gente? Dos fiéis. Eu não sei você, mas para mim já é difícil ser exemplo para o mundo. Imagine ser exemplo dos fiéis. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Isso. Isso. Muito obrigado. Então observe que Paulo está preso. Tem alguém que está falando que não é para falar. E ele pede para Timóteo fazer o quê? Quando você tem alguém falando mal de você, falando besteira. Ele diz, traz os meus livros, traz os pergaminhos. Não se vence fala com fala. Mas se vence fala, críticas, estudando a palavra de Deus. E aí ele coloca mais uma vez para Timóteo, Timóteo, todo mundo me deixou. Só você ficou comigo na minha defesa. Então eu coloco para você ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, porque para mim vai servir de você de base, lá para você servir de base para o mundo. Provérbio, está entendido, gente?
E o livro, ou as cartas que Paulo escreve para Timóteo, serve de base para a igreja. Estão me entendendo? Porque uma coisa é você servir de base lá na escola, no seu trabalho, nos seus vizinhos, mas tem um outro patamar. Você servir de base na igreja. Todas as vezes que o pastor pensar em alguém que tem maturidade, que tem cabeça no lugar, como a gente diz, a primeira coisa que deve vir na cabeça dele tem que ser o seu nome. Quando isso acontece, então você já está no segundo patamar. Exemplo dos fiéis. Quem é que vai encabeçar a limpeza da igreja? É o jovem fulano. Quem é que vai encabeçar a visita hoje que nós vamos fazer nos lares? É o jovem fulano. Eu vou sair e só tem jovem para dirigir o culto. Quem é? Eu espero que seja o seu nome, que esteja na lista do pastor como exemplo dos fiéis. Aonde você encontra isso? Na primeira e na segunda carta de Paulo aos Timóteo. Porque ele aprendeu a primeira base, foi com quem? Foi com a mãe e com a avó. Mas agora ele precisava da segunda base. Qual era a segunda base? Do próprio apóstolo Paulo. Tem coisa que você aprende na escola, tem coisa que você aprende na sua casa, mas tem coisa que você só vai aprender aos pés do pastor. Mesmo que nós, como pastores, nos sentimos tão pequenos, mas a gente tem que reconhecer que quando Deus nos chama, tem coisa que a igreja só aprende aos nossos pés. E acabou, foi Deus que chamou, e quem tiver com raiva, que morda a língua. Mas é assim que funciona. Mas tem um terceiro degrau para você ficar conectado com Deus. O livro de Atos. Porque o livro de Atos, ele mostra uma igreja fervorosa, cheia do poder de Deus, mas se você olhar com carinho, o pau quebrava. Discussões teológicas, discussões acadêmicas. O apóstolo Paulo não foi bem recebido. Outros ficaram com raiva e saíram fora da igreja. Então, quando você lê o livro de Atos, você aprende, como jovem, que nem tudo na igreja é legal. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas. E coloque uma coisa na cabeça de vocês, gente. Aonde tiver pessoas, tem problema. A gente olha assim e fala tão bem do Pedro, depois que Pedro, ele tem um encontro com Jesus, que passa 4 anos estudando com Jesus. A gente olha o Pedro de antes, o Pedro depois, mas mesmo ele passando todo aquele tempo com Jesus, ainda tinha algumas cascas que parece que só foi embora mesmo quando ele subiu, quando ele morreu. Vamos ler Gálatas, capítulo 2. Eu até mostrei para o pastor André um dia desse. Salvo engano, é Gálatas 2,11. Quem pode ler? Chegando a Pedro, Antíoco, e resistir na cara, porque era repreensível. Paulo disse, eu falei cara a cara com Pedro, porque Pedro era o quê? Repreensível. O que é uma pessoa repreensível, gente? É uma pessoa que se pode repreender. O que a Bíblia diz que nós temos que ser? Uma pessoa irrepreensível. Então, o apóstolo Pedro, apesar de ter tido toda aquela experiência, ele ainda não estava 100% como a gente pensa que ele estava. Por quê? Porque nenhuma pessoa vai estar 100% enquanto ele não morrer ou Jesus arrebatar a sua igreja. Não existe pessoas perfeitas. Eu não ignoro quem tem aptidão pastoral, essas coisas todas, porque eu tinha demais, e tenho até hoje. Até que eu fui morar na casa de um pastor por 6 anos. Quando eu morei na casa do pastor, que eu saí,
Aliás, ele veio para Manaus e eu fui estudar e disse, eu não quero mais ser pastor. Porque lá que eu aprendi que o pastor está na igreja de paletó, gravata, tudo bonitinho. Mas eu aprendi que ele é um ser humano igual a todo mundo. E quantas vezes a gente chegava em casa e não tinha nada para comer. Se matando para fazer o bem. E a quem ele fazia o bem era aquele que primeiro detonava o pastor. E tudo isso eu via. Então, jovem, você tem que ter maturidade. Se você tem chamada para fazer a obra do Senhor como pastor, como missionária, se você quer estar conectado com Cristo. Lembre que com Cristo é uma coisa, mas aqui embaixo não é assim. Aqui embaixo você vai estar alegre, outro dia você vai estar triste. Tem dia que você já entra pela porta da igreja falando em línguas, e tem hora que você chega em casa, Senhor, hoje eu não falei uma língua no culto. O livro de Atos nos mostra que nós podemos estar cheios do Espírito Santo, mas os problemas não saem da nossa vida. Conectado com Deus não quer dizer que você não vai ter problema. Mais uma coisa que me chama a atenção é Atos capítulo 9, versículo 5. Quem pode ler para nós, por favor? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que era esse daí? Vamos lá com o título dele? Filósofo, teólogo, poliglota, aprendeu nos pés de um dos homens mais sábios que esse mundo já pôde ter, Gamaliel. Mas tudo que ele sabia, quando ele chegou aos pés de Jesus, ele perguntou, quem é, Senhor? Apesar de toda a sabedoria que ele tinha acadêmica, ele ainda não conhecia o Senhor. Mas quando ele passou mais de 3 anos estudando, no deserto, e ele volta para o seio da igreja, aí ele diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Moçada, olha para mim aqui. Olha para mim, moçada. Que Deus te dê as melhores faculdades. Que você seja doutor e doutora. Mas você só vai estar conectada com Cristo quando você dizer, não sou eu mais que vivo, é Ele que vive em mim. Que Deus te dê a melhor casa, amém? Que você tenha o melhor casamento da sua vida, amém? Que você seja uma doutora de alto nível nesse país, amém? Que todo mundo olhe para você e te respeite, amém? Mas você tem que morrer para você e viver para Ele. Quando você fizer isso, aí você está conectado com Deus. Mas tem uma coisinha que me chama a atenção no livro de Atos. O capítulo 2, versículo 28. Atos 2, 28. Quem pode ler? Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face encherás de júbilo. Atos 2. Acontecerá Isso. que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, mas não é isso ainda. Eu acho que é o 28. É. Aí não é nem esse, nem aquele, é o 17. Vamos lá? Errei aqui na... Aí nos últimos dias acontecerá de Deus que eu vou derramar do meu espírito e tal. Aí sabe o que me chama a atenção? A grife da sua Bíblia. Os jovens
terão visões. Irmão, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade, quando eu li esse texto assim de forma especial. E naquele tempo fazer teologia era coisa do Satanás, tinha que orar mesmo. Irmão, você tem que orar e na hora o Espírito Santo vai te dar a palavra. Aí tu chegava aqui na frente com medo, nervoso, aí não falava nada. Quando chegava lá, dizia, e aí, irmão, o Espírito Santo não me deu nada. Né? Porque a gente fica nervoso quando chega aqui, dá um branco, né? E aí a gente não estudava, porque a regra era orar só e na hora o Espírito Santo ia dar a palavra. Mas desde muito novo eu tinha um negócio comigo, que essa palavra aí, dentre tanto, tá, desse texto, mas vou falar dessa. Essas visões aí, que até um dia eu vi um pastor pregando, não é a visão de dor de visão. Não é? O jovem vai ter visões. Mas a capacidade visionária ou uma visão clara do futuro. Nos últimos dias, preste bem atenção, nos últimos dias, o Espírito Santo ia ser derramado sobre os jovens, que você ia ser uma pessoa visionária. E hoje, quando a Lene mandou para mim o vídeo de vocês, fazer que nem aquele desenho, né? Fez tum na minha cabecinha ali. É verdade. Porque eu nunca vi, gente, um momento tão legal que nós estamos vivendo, que nesse momento do jovem usar os meios sociais para fazer a divulgação das coisas de Deus. Só não veio para cá quem não quis ou quem não pôde, mas vocês arrebentaram naquela divulgação que vocês fizeram e não estava legal não. Aí quando aparece o pastor André, aí ficou top. Vocês viram lá o vídeo que vocês fizeram? Vocês perceberam o que foi que aconteceu no congresso lá do Parque do Ingá? Os vídeos que vocês fizeram e no meio de social, o que está acontecendo, que os jovens estão fazendo, na igreja do mundo inteiro? Visão. Isso para mim é o derramamento do Espírito Santo, capacidade do jovem de entreter e de usar a arma tecnológica que a gente tem para invadir as casas e as pessoas para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. É você se formar em doutor, em doutora e ter a capacidade de, com a sua aptidão, você fazer um trabalho social. Deus vai lhe colocar lá, amém? Lá em cima, sim ou não? Agora, quando você estiver lá em cima, não esqueça do dom ou da aptidão visionária. Para você, antes de fazer a cirurgia, dizer para aquela pessoa, eu sou cirurgião, mas o verdadeiro cirurgião mesmo é Jesus. E você fazer uma oração e todo mundo olhar, mas não é o melhor cirurgião. Vamos colocar aqui o Marcos. Mas você acabou de ver? Pois é, o Marcos, o melhor cirurgião do hospital, ele não estava orando? Mas ele não é o melhor? Ele é o melhor, mas ele está conectado com Deus. Amém? Então, eu mostrei para vocês esses livros que eu gostaria que você lesse. Quando terminasse de ler, lesse novamente. Vamos lá? Qual é o primeiro? Segundo? Terceiro? Atos. O Atos é o terceiro patamar. O nível mais alto. Qual é o nível mais alto? É o cheio do Espírito Santo, mas com capacidade de perceber que na igreja que eu estou, aonde eu estou, vai ter problema. É a capacidade, aonde eu estiver, no meu nível social, eu ter a capacidade de entreter, de usar a minha aptidão para servir a sociedade. Advogado. Aí chega o casal, não, eu não quero mais ela, não sei o que e tal. Olha aqui que entra o Espírito Santo. Mas vocês não acham que não tinha como voltar?
Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Vocês deixam eu orar por vocês? Eu vou fazer uma oração por vocês e amanhã a gente volta de novo. Eu tenho exemplo de não vou dizer colega meu, mas conhecido meu advogado que fez isso. E quando o casal voltou, já deu sinal para ele, porque os dois já vieram de mão dadas. E quando chegou, disse: doutor, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Qualquer oração que o senhor fez, foi quebrado todas as muralhas, e eu não quero mais divórcio. Ele perdeu dinheiro, mas ele ganhou um casal para Cristo, um casamento para Cristo. Isto é, irmão, o espírito de visão. É você chegar com doente terminal, você, doutor lá, e chegar com doente terminal e dizer: olha, para mim não tem mais jeito. Você sabe o que você está sentindo. Nós já fizemos de tudo, mas você deixa eu orar por você. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Quem é que vai entrar no lugar onde você está como doutor? Sabe por quê, gente, que o apóstolo Paulo glorificava a Deus nas prisões? Porque foi lá na prisão que o apóstolo Paulo mais ganhou gente para Jesus. Sabe o que Paulo dizia? Eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. O local que Paulo mais ganhou gente para Jesus não foi em congresso, não foi numa igreja lotada, foi lá na prisão ganhando os carcereiros para Jesus. E eles perguntavam: o que é que eu tenho que fazer? Ele dizia logo: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O homem aceitava Jesus, levava ele para casa, todo mundo era cheio do Espírito Santo, todo mundo era batizado nas águas. Você pode ter visão de Deus para entreter o reino de Deus aqui na terra. Vocês estão entendendo, gente, o que é uma pessoa conectada com Deus? Ele não pode ficar lá só com aquela coisa escrevendo, passando remédio, não. Ele tem Jesus. Um pedreiro que tem Jesus chega na casa, vai trabalhar na casa, o casal brigando, e o pedreiro ali de repente pode falar de Jesus. O piloto de avião. Eu não sei o que você quer ser. Eu só quero dizer para você que Deus pode te encher do Espírito Santo para você ser um visionário, para você entreter o reino de Deus aonde você estiver. Depois de toda essa introdução, eu vou até onde puder. Eu quero colocar para você que está anotando aí algumas coisas para você estar conectado com Deus. Você já notou em alguns pontos já? Quem que notou aí? Anotaram alguma coisa? Para ficar conectado com Deus? Se dispor para aprender mais, ser um eterno aprendiz. O que mais? Quem notou mais, gente? Não vou parar, não estou ensinando nada, né? O que mais? Vocês já aprenderam sobre os níveis? O primeiro nível é o nível de provérbios. Aprender o básico. Tá? Não esqueçam disso, gente. Qual é o básico? Honrar pai e mãe. Não ir para a prostituição. Tá lá, tudo que ele falou lá. Qual é o outro nível? Qual é o outro nível que eu coloquei para vocês? O nível da igreja, lembra? Ser exemplo de quem? Quando o pastor André pensar em alguém, é você que ele vai pensar. E depois, qual foi o outro nível? O nível de atos. Qual é o nível de atos? O nível é você reconhecer que você está cheio do Espírito Santo, mas na igreja onde você está tem problema. Uma jovem toma o namorado do outro, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu não estou falando aqui, estou falando na regra geral. Um toma o namorado do outro, toma ou não toma? Toma, manda a cartinha para o outro. Agora não é na cartinha mais, a cartinha era no meu tempo, é no Zap. Pastor, ela tomou minha namorada. Primeiro que não era teu, o cara não foi, porque, né? Não tem isso na igreja, sim ou não?
E quando tiver, não se desvie, porque você está conectado com Deus. É normal. Essas brigas, essas confusões, é normal. Mas o Espírito Santo está enchendo a sua igreja da sua glória e da sua presença. Amém, gente? Então vamos lá. Vamos então, anote aí em primeiro lugar, como a consequência que você está notando, né? Para você estar conectado com Deus. Vamos ler 1 Coríntios 7,32. 1 Coríntios 7,32. Até aí, obrigado. Então, em primeiro lugar, na sequência, você quer ficar conectado com Deus? Procure agradar a Deus. Procure. Porque depois que você casar, você vai ter que ir para outro patamar. Parece que hoje é só, né? Outro patamar. Então, o primeiro patamar do solteiro, qual é? Procurar agradar ao Senhor. Certo? Agora você casou. Igreja, 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 não? Não. Esqueça. Ah, pastor, estou enxeridinha para casar. É? Pastor, estou enxeridão para casar. É? Coloca uma coisa na sua cabeça. O jovem é a igreja. O casado é a casa dele. Está aí no texto. Então, você está solteiro, está solteira? Igreja. Igreja de manhã. Igreja de tarde. Igreja de noite. Porque vai chegar uma hora que você vai ter a responsabilidade de cuidar da família. Vai ter dia que você vai querer vir, mas não vai poder. As obrigações são maiores. Não tem aquela conta de luz que chega lá que você... Papai, mais uma conta. Pois é, aquela você vai ter que olhar o número, se assustar e pagar. Vamos lá? Olhar, se assustar e pagar. Pois é, aquela conta de luz que não, você pensa que ninguém paga. Pois é, você vai perceber que a gente paga. Aquele prato de comida que quando a gente olha assim, parece que de novo jaraqui, de novo carne. Pois é. Você vai lá na motinha, no carrinho, comprar e vai ver como é difícil. Então, moçada, aproveita. Aproveita para vir para a igreja. Aproveita para orar. Aproveita para ler a Bíblia. Aproveita para dar glória a Deus. Aproveita para jejuar. Quer ficar conectado com Deus? Procure agradar o Senhor enquanto você é jovem, porque depois de casado é um pouquinho mais difícil. Porque as ocupações só aumentam. Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga aí, vocês que estão aqui. Aproveite. Isso vai passar. Seguindo o ponto aí que você está levando, você quer ficar conectado com Deus, sim ou não? Então vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 14. Lá no finalzinho já da Bíblia, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Só a parte B, você já sabe até de cor esse texto. Você sabe por que eu trouxe para vocês que tem os níveis? Porque está aqui mais uma vez. Eu estou escrevendo para vocês, não é para eles serem fortes. Vocês perceberam na leitura? Eu estou escrevendo porque vocês são fortes e a palavra de Deus não vai ficar. Ela já está em vocês. E vocês não vão vencer o maligno. Vocês já venceram o maligno. Vocês perceberam, gente, que tem nível? Tem nível, gente. Tem nível.
Não pule o nível, não pule a etapa. Então, anote aí, como é que você tem que fazer para estar conectado com Deus? Seja forte. O que é ser forte, pastor? É dizer não às drogas. É dizer não à prostituição. É dizer não à rodada de amigos falando coisas que você sabe que não agrada a Deus. Quando você faz isso, você não está se mostrando fraco. Você está se mostrando forte. Quando eu fui fazer aí em Manaus uma pós-graduação em Ciências Sociais da Religião, eu passei o dia todinho ouvindo um ateu, super famoso, escritor da revista Veja, por mais A e por mais B, o dia todinho que deu, aquele homem mostrando por mais A e por mais B, que Deus não existia. Eu deixei ele ir até até às 17 horas, a aula ia terminar às 17h40, porque eu queria saber, na minha pele, o que vocês iam passar lá na faculdade. Aqui nessa igreja, eu não sei nem que ano era aquilo, Deminho, não sei se o Deminho está aqui, quando o Adegilson, a Kellen, essa tomada de irmãos iam estudar tudo em Manaus, não tinha ponto, não tinha nada, e eu ficava batendo na tecla, para eles irem estudar, mas não esquecerem da escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque se você aprendeu a palavra de Deus aqui, não tem ateu no mundo que vai tirar o que está fixo no teu coração. Ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A conversa é bonita. Por que você serve a Deus? O que é Deus? Não sei. O que é Espírito Santo? Se você ficar gaguejando, ele vai te destruir. Ele diz por que Deus não existe. Ele diz tudinho. Você tem que saber por que você serve a Deus, explicando tudinho. Porque a maioria dos professores acadêmicos, eles são ateus. Eles são pegados ao livro. Se eles se encontrar com o Senhor, eles vão fazer a mesma coisa do apóstolo Paulo. Quem é o Senhor? Mas depois que eles conhecerem a Deus como você conhece, ele é capaz de dizer, não sou eu, mas que vivo. É ele, aquele que eu não sabia quem era, é ele que vive em mim. Em terceiro lugar, gente, anote aí, por favor, para você ficar conectado com Deus. Vamos ler o Salmo 119, versículo 9. Também vocês conhecem o texto de cor. Salmo 119, versículo 9. Quem pode ler? Bem bonito para nós. Porque purificará o jovem do seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, você ficar conectado com Deus, anote aí, tenha uma vida pura. E qual é a forma de eu ter a vida pura? Conectado com a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, não vou nem perguntar, me dá um frio na barriga. Mas eu vou perguntar, Senhor, será que eu pergunto? Eu vou perguntar de olho fechado. Quem participa da Escola Bíblica Dominical? Aleluia. Se você não participa, não fique constrangido, mas venha. Tá bom? É a melhor escola do mundo. Tá bom? Escola Bíblica Dominical, 8 horas da manhã, não é isso? Tá bom? Tem uma sala para a sua faixa etária. Você também pode se conectar com a palavra e em Deus, num estudo como esse. Culto de sexta-feira, Senhor, será que eu pergunto? Será que eu pergunto? Vou perguntar. Quem aqui participa do culto de ensinamento de sexta-feira? Levanta a mão. Meu Jesus. Terça e quinta lá é terça. Em outras palavras, tá bom? Ame
sentar no banco e aprender, porque quem tem capacidade de aprender vai ter condição de vir aqui ensinar. E hoje eu estava até lendo para me falar aqui com muita propriedade. Eu tenho mensagem do pastor Sali quando eu tinha 18 anos, tudo escrito com as letras ainda ruim, porque até meus 18 anos eu tinha apenas a 6ª série ainda. Então eu escrevia ruim e tal, mas está lá, tudo escrito, eu escrevia tudinho. O pastor Sali está bem velhinho, com 78 anos de idade, bem velhinho, mas a palavra que ele pregou está aqui, ó. Porque quando eu estou esquecendo, eu vou lá no caderninho e lembro a mensagem que ele pregou. Ame a Bíblia, ame os ensinamentos, e você vai ter uma vida pura. 2 Timóteo 2:22, gente. Em quarto lugar. Isso. Foge também das paixões da mocidade. Até aí. Foge da onde? Então como é que você pode ficar conectado com Deus? Resista às tentações. Interessante, né? Que tem um texto de Tiago, salvo engano, que ele diz assim, resistiu o diabo, não é isso? Tiago 4:8, quase assim. Resistiu o diabo. Olha para cá, gente. Resistir isso aqui, ó. O diabo. Aí quando ele fala da carne, ele diz para você, caia fora. Português aqui, amazonense, né? Se ele fosse escrever, caia fora. Ou seja, Satanás resista, mas a carne caia fora. Está namorando? E aí começa a agarrar e começa a perceber que está pegando, caia fora. Está no quarto lá, que não é nem para estar, meu irmão, pelo amor de Jesus. Mas está no quarto lá. E aí, sai lá fora, abre a porta e sai. Que foi? Meu Jesus, a minha salvação, eu quero ficar conectado com Deus. Um dia eu cheguei na casa do irmão, aqui em Manacapuru mesmo. Eu cheguei na casa do irmão, aí acabei de comer e tal. Aí saiu, a filha dele saiu. Com uns 3 minutos saiu o marmanjo. Aí ele parece que assim ficou meio incomodado comigo. Pastor, é que ele é novo convertido. Eu não perguntei nada, porque eu já tinha lido um monte de coisa, né? Pastor, é porque ele aceitou Jesus, está com uns 3 dias e ela está ensinando a palavra de Deus. Esse cara está aí para tua filha aprender a palavra de Deus? Para ti, mano. 2 coisas eu desconheço, disse Salomão. O caminho da cobra na penha, não dá para ver, e o resultado de uma moça com a donzela. Ei, meu irmão, sai fora, porque a carne é... Está esquentando, vai comer um sanduíche. Percebeu? Sai fora. Se você quer casar santo, se você quer ir para o céu, se você quer ter diferente, desconfie dessa carne aqui, porque ela é sem vergonha. Bata aqui no seu braço, diga, essa carne é sem vergonha. Pode dizer assim mesmo. Meu irmão brincou para ela, é pastor caindo, é profetada caindo, é tudo, porque a carne é fraca. Quem é forte é o Espírito, é quando você está conectado com Deus. Pode namorar? Pode, nenhum problema, namora à vontade, mas começou a se esfregar. Epa, um dia aqui mesmo nessa congregação, já contei várias vezes, um jovem no gabinete foi lá comigo e passou uns 15 minutos tentando me contar um negócio, pastor, eu quero lhe contar um negócio. E eu até pensei em ser outra coisa, sabe? Meu Deus, será que esse homem é homossexual? Eu fiquei aqui na minha cabeça. Mas não tem jeito. E ele, pastor, eu não sei nem por onde eu começo. Se meu irmão tem 2 irmãos para me atender, diga logo, pode dizer, eu estou aqui para lhe... Pastor, é que eu gosto de mulher. Eu digo, graças a Deus. Ô, irmão, o senhor me deu. Muito obrigado, o senhor me deu tanto medo. O senhor gosta de mulher. Parabéns. Porque o certo é o homem gostar de quem? De mulher. E a mulher gostar de quem? Do homem. É claro que eu entendi o que ele estava querendo. E aí nós fomos estudar tudo e tal. Mas eu quero dizer que é normal a sensação que você sente quando você está namorando. Mas percebeu que a coisa está indo para outro nível, caia fora. Porque a carne é
sem vergonha, fraca. Em quinto lugar, gente, eu não sei qual é o número que vocês estão colocando aí. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Prometo que eu não vou me alongar mais, tá bom? Eclesiastes 12, 1. Para mim ficar conectado com Deus, amém, gente? É outro nível aqui. Lembra? O nível de Provérbios. Qual é outro nível? Isso. Qual é outro nível? Atos. E agora eu estou aqui no outro nível aqui agora, tá bom? Outro patamar. Vamos lá, Eclesiastes 12, 1. Sabe como é que você pode ficar conectado com Deus? Servindo a Ele. Antes que chegue o dia mau. Sabe o que é o dia mau, gente? É aquele dia de frio que você não sabe onde é que dói. Um dia minha mãe chegou com o doutor e o doutor disse: Dona Terezinha, onde é que dói? Ela olhou para o doutor e disse: Doutor, em todo o meu corpo. É quando você quer ler e nem os óculos consegue mais. O dia mau é quando você tem desejo de estar na casa de Deus, mas o seu corpo não tem mais condição de lhe trazer. O dia mau é quando o indivíduo está no hospital, refletindo e pedindo: Senhor, se o Senhor me der, e o Senhor Deus dizer para ele: eu já te dei. Esse é o dia mau. Então você quer ficar conectado com Deus? Sirva a Ele. Venha pintar os bancos da igreja, venha limpar a igreja, venha varrer a igreja, venha limpar os ar-condicionados, venha ajeitar os microfones, não sei, sirva, entrega folheto, faça culto do lar, fale de Jesus. Enquanto não tem uma doencinha, que eu não sei se vocês sabem o nome dela, reumatismo, osteoporose, gastrite, é uma doencinha que não bate nem na porta da gente. Quando você pensa que não, ela já chegou. Quem que mandou tu entrar? Quando eu estava dormindo, eu entrei, não estava nem vendo. Ela não bate na porta para entrar, para pedir licença. Quando você chega no médico, o médico não vai dizer: você está com isso. E no dia que você quer vir para a igreja, não dá mais. Aproveite, gente. Aproveite enquanto você é jovem. Aproveite quando a tua pressão está 12/8. Aproveite quando você come tudo e não sente nada. Aproveite, jovem, e fale de Jesus para Manacapuru. Porque vai passar. Eu estava vendo hoje, agora há pouco, a foto do pastor Jessé. Quem conhece aqui o pastor Jessé, diga amém. Amém. Muito bem. Um dia desse, pastor André. Um dia desse, está na minha cabeça, o palco mais ou menos dessa altura, ele pulava daqui embaixo. Eu vi. Hoje, para ele chegar aqui, ele tem que vir com 2, 3 do lado dele, porque não enxerga mais. O tempo passa muito rápido. E eu quero terminar aqui para mim não cansar vocês, tá bom? Em sexto lugar, dentro da minha anotação, não sei a qual vocês colocaram aí, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. E aqui eu termino. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Aqui eu não quero fazer nenhuma crítica, de verdade. Mas lá perto de casa tem um local que faz academia, alguma coisa assim. Nunca subi lá, não sei muito bem o que é. Mas é disso aí. É de 7, eu acho que não é nem 7 horas, acho que é 5 horas, não sei que hora abre aquilo.
Meu irmão, até 10 horas da noite, filas e filas de carro e de moto. Eu percebi, Deus já pensou uma igreja desse jeito? Todo mundo se balançando para ficar bombado e bombada. Está errado? Não, não está errado não. Está tudo bem. Mas eu quero te dar um nível maior. Eu estou aqui em nível, né, hoje. Eu quero te dar um nível maior. Você quer ter muita saúde? Talvez nem muita saúde, mas quer viver muito? Quer ser uma pessoa abençoada? Honre o seu pai e a sua mãe. É um nível maior do que a academia. É um nível maior do que ser fitness. É o nível de honrar o pai e a mãe. Vamos recapitular o texto? Honra teu pai e tua mãe, que é o quê? Aí qual é a primeira promessa? Qual é? Em português claro é, para que te faça uma boa viagem. O que é, literalmente, esse texto significa dizer? Para você viver muitos anos. Quantas vidas foram ceifadas de forma prematura por não obedecer esse texto? Eu não sei quantos anos faz que o comandante Salles foi destruído aí pelos rios. Faz um monte de tempo já, né? Quando nós fomos fazer a cerimônia, eu comecei a fazer cerimônia, naquele tempo era só eu, o pastor Jessé, então as coisas eram mais difíceis. E eu comecei a fazer a cerimônia, era 9 horas da manhã. Eu só parei um pouquinho para almoçar, e eu terminei 9 horas da noite, fazendo cerimônia, porque era um monte de filhos de crente que morreram naquele barco. E sabe qual foi as maiores histórias que eu ouvi? Era essa daqui. Eu disse para ele não ir. Eu estava sentindo. Quando eu soube que o barco virou, eu fui lá no quarto, mas ela tinha pulado pela janela. Fugiu. E, gente, a nossa mãe, ela tem um negócio dentro dela, que eu já apelidei de eu tô sentindo. É o meu apelido. Quando a sua mãe disser, quando tu trouxer aquele cara lá para tua casa, aquela mulher, dizer, mamãe, essa aqui é a minha namorada, e ela dizer, meu filho, eu tô sentindo, caia fora. Porque 99,9% do que eu tô sentindo é verdade. Minha filha, eu tô sentindo que esse cara não vale nada não. Meu filho, eu estou sentindo que essa aqui não é mulher para ti, não. É melhor você obedecer, porque foi um negocinho que Deus colocou lá só nas mães. Eu estou sentindo. Um dia eu palestrando sobre isso, em algum momento eu falei sobre isso, e um jovem contou para mim que ele disse para sua mãe, mãe, eu vou para a vigília. Para a vigília. A mãe dele disse, meu filho, eu estou sentindo que você não vai não. Não, mãe. Eu vou para a casa de Deus. Enfim, houve toda aquela retórica, né? E ele, no ônibus, só não morreu assaltado porque Deus foi bom. Perdeu o relógio caríssimo que ele tinha comprado. E quando ele estava no ônibus, naquele apuro terrível, arma na cabeça dele, chamando palavrão, ele só ouvia a mãe dizendo, meu filho, eu estou sentindo para você não ir para a vigília. Olhem para mim aqui, como aquele a quem Deus colocou para aconselhar nessa noite. Queres ter uma vida abundante? Viver até ficar bem velhinho? Sim ou não? Então obedeça o seu pai e a sua mãe. Para que viva muito tempo, mas não só é viver, gente. É viver e ser feliz. E ainda tem mais uma coisa, para a gente terminar. Não importa o que foi que eles fizeram. Não importa o que eles fizeram ou fazem, deixe de fazer. Honre. Obedeça. No Senhor. Claro. Porque vai chegar uma hora que o jovem, a mãe diz, olha, ou eu ou o Senhor. Aí é a hora de você escolher o Senhor. Porque a Bíblia diz que mesmo que teus pais te abandonem, o Senhor não vai te abandonar. Caso ao contrário, honre o teu pai e a tua mãe. Até quando ele disser, meu filho, eu estou sentindo que hoje
Não é o dia de tu ir para o culto, não. Obedeça. Porque assim você vai ficar conectado com Deus. Você vai ter o princípio da bênção de Deus sobre a sua vida. Quando recebe essa palavra, digam glória a Deus. Você pode ficar de pé com a permissão do pastor. Tinha mais coisa, mas eu vou parar porque tem a agenda de vocês, tudo. Eu já estou grato de ver, porque eu estou muito feliz. Parece que Deus está fazendo um negócio diferente. Eu estive na vila, fiquei de boca aberta de ver a quantidade de jovens. No dia de sábado. E eu estou hoje